irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Linda noite para o Ferraz. Tão bom poder estar aqui com o Emerson Santos, né? Esse trabalho de amor do Senhora do Cristo com todos vocês, viu? Vamos cantar então mais uma linda canção. Agora vai ser Facho de Luz. É uma poesia que eu tive a oportunidade de musicar. Poesia que se titula Facho de Luz, pelo Espírito Tiago. Está no livro A Conquista do Hoje, psicografia de Luiz Carlos Vilar. Facho de luz que aponta Jesus do madeiro altivo, em exemplo maior do amor que não cessa e requer pressa. Oh, oh, Maria que chora pelo que reclama, ainda implora. Coração em chama, o mestre a este perdoa, aquele outra diverte, a cruz que ressoa a lição do verbete. Ressuscita e retorna, evidenciando a vida de alguém. Quem sempre se renova na luta do eterno bem. Na luta do eterno bem. 10 anos em seguida de trabalho, não é isso? Que a casa está comemorando hoje? Isso mesmo, Vida. Isso é Isso hoje mesmo? Muita alegria que recebemos você e o Wellerson. Amém, estou aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Bom, já que o tema aí, né, a exposição do Edson vai ser Nosso Irmão Chico Xavier, vamos cantar essa prece em forma de música, uma oração que Maria João de Deus ensinou para Chico Xavier, sua mãe, né? Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho
terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Data de aniversário da Fake, então temos que cantar aí com muita alegria. Quanta luz, essa linda composição de Senhora Cunha. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita luz, né? Bom. Vamos cantar. Acho que vai dar para a gente cantar mais umas duas canções, né, Cida? Vamos cantar Só Jesus é Perfeito, composição de Nobu Curitiba. Quem é que não erra nesta vida? Somos todos imperfeitos, tantas falhas cometidas. Perdoar fica mais leve, tira o peso que carrega e alivia maus pensamentos. Quem é que não erra nesta vida? Somos todos imperfeitos, tantas falhas cometidas. Perdoar fica mais leve, tira o peso que carrega e alivia maus pensamentos.
abre as feridas, o perdão cicatriza, só Jesus é perfeito. Oh, oh, só Jesus é perfeito. Oh, oh, só Jesus é perfeito. E aí, Cida? Gratidão, Vívia, muita gratidão pela alegria de te ter conosco. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade Se de estar aí para você tantos for, corações. se você for ficar assistindo a palestra do Ellerson e quiser cantar uma no final, tá? Combinado. Obrigada, Então, viu? Estarei aqui. então, a nossa gratidão, mais uma vez. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos. É com muita alegria e emoção que nós completamos hoje os nossos 10 aninhos de FEIC, graças a Deus, caminhando, né, devagar e sempre. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos atende, nos auxilia e ampara. Aos mentores da Fraternidade Espírita, irmão Chico, os mentores de cada um de nós que aqui estão presentes, a nossa gratidão, muita gratidão por este dia, por este momento de alegria que temos pelos nossos 10 anos de caminhada, agradecendo ao nosso mentor, Chico Xavier, pela dedicação com sua equipe que tem tido conosco, todas as intuições que temos recebido para alcançarmos o nosso propósito de trabalho na seara do Mestre Jesus. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a toda essa equipe, colocando nessa prece todos nós aqui conectados e todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar. Também, Senhor Jesus, rogamos por todos os nossos irmãos que sofrem nos 2 planos de vida. Esteja conosco, Senhor, envolvendo a todos nós, nos esclarecendo e consolando através da fala do nosso querido Ellerson Santos. Fique conosco, Jesus. Mais uma vez a nossa gratidão. Que assim seja. O Ellerson, é com você agora, meu querido. Seja bem-vindo e muita gratidão. Muito obrigado, Cida, pelo carinho, pela oportunidade. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações. É uma alegria podermos participar das comemorações dos 10 anos da Fraternidade Espírita Irmão Chico, entrelaçando as nossas vibrações em muito amor, em muita paz, endereçando também a ele, o nosso saudoso Chico, que do mundo espiritual, com certeza, continua a emanar as bênçãos em favor de todos nós. Albert Einstein, notável físico alemão, aquele que criou a teoria da relatividade, ele um dia chegou a afirmar, falando a respeito de Gandhi, que as gerações do futuro, quando lessem a respeito desse homem, iriam duvidar que ele havia existido aqui na Terra. E parafraseando Einstein, nós podemos dizer e também afirmar que as gerações do futuro, quando lerem a respeito de Chico Xavier, também vão duvidar que um dia ele tenha existido aqui na Terra. Porque Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier,
Chico Xavier, Chico, ou Cisco de Deus, começou a sua vida como uma pequenina estrela, quase insignificante, e desencarnou, transformando-se num astro de luz inapagável, deixando um rastro de exemplos e demonstrando a todos nós que é possível, quando desejamos, seguir os exemplos de Jesus de Nazaré. Foi no recuado 2 de abril de 1910 que na pacata Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, senhor João Cândido Xavier, bilheteiro, e Dona Maria João de Deus, lavadeira do Rio das Velhas, acolheu no seio doméstico mais um filho. Queria trazer muitas alegrias. Queria trazer para aquele casal uma sustentação no contexto familiar. E desde pequeno, o menino, por volta de 4 anos de idade, já falava sobre coisas que não condiziam com a sua idade, relatava suas visões, conversava com os mortos, trazia mensagens de pessoas desconhecidas, não apenas para os seus pais, amigos, vizinhos. E a vida do pequenino Chico foi ficando cada vez mais conturbada, porque quando contava 5 anos de idade, ficou órfão de mãe, foi morar com sua madrinha Rita de Cássia, que também não entendia as suas visões, acreditava que o menino tinha o diabo no corpo, fincava garfos no seu baixo ventre, chicoteava o menino com varas de marmelo, até que um pouco depois, quando seu pai contraiu segundas núpcias, ele voltou a residir com a família, quando Cidália Batista, um anjo da bondade, chegou para aliviar as suas dores e de alguma forma acolhê-lo dentro do seu coração. A biografia de Chico é muito extensa, foi contada por diversos escritores, inclusive foi relatada também em um filme. Diversas são as passagens da sua vida que muitos de nós conhecemos, mas a mais bela vida do Chico Xavier é aquela que não se encontra nos livros. A mais bela vida de Chico Xavier é a sua vivência, são seus exemplos do anonimato, seja em Pedro Leopoldo, ou seja em Uberaba, quando para lá mudou-se no ano de 1956. O primeiro contato de Chico Xavier com a doutrina espírita se deu no ano de 1927, quando ele teve a oportunidade de conhecer a família Perácio, Carmen José Hermínio, quando a sua irmã, Maria Xavier, foi levada pelo pai, senhor João Cândido, na fazenda Maquiné, próxima a Curvelo, também aqui em Minas Gerais, já que eram espíritas, para que pudessem auxiliar aquela jovem que passava por grandes constrangimentos no que tocava também às obsessões. E Chico Xavier, pela primeira vez, participou de uma reunião mediúnica, onde, além de dar comunicações psicofônicas, escreveu pela primeira vez uma mensagem. Sua própria mãe, Maria João de Deus, retorna para comprovar a imortalidade da alma para os seus familiares, escrevendo uma extensa mensagem, demonstrando ao marido, aos seus filhos, que ela se encontrava viva. E a partir daí, que Chico Xavier tem um entendimento do fenômeno, começa a estudar a doutrina espírita, as portas vão se abrindo. Em Pedro Leopoldo ele funda o primeiro centro espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje, naquele mesmo ano de 1927, e em 1931 ele tem o seu famoso encontro com Emmanuel,
à beira do açude, quando realizava as suas orações, e ali recebe os direcionamentos para que ele pudesse realizar um trabalho condizente com o Evangelho de Jesus e com Allan Kardec. Disciplina, disciplina e disciplina. Um ano depois, esse encontro com Emmanuel, Chico lançaria a sua primeira obra pela Federação Espírita Brasileira, Parnaso de Além Túmulo, onde dezenas de poetas mortos, por seu intermédio, vão escrever poemas, poesias, com estilo próprio, quando estavam encarnados, fazendo com que a Academia Brasileira de Letras pudesse investigar o caso, já que um rapaz semi-analfabeto, porque Chico Xavier estudou até o 4º ano primário, jamais teria condições de imitar tantos poetas da forma com que estavam colocados naquela obra. E a partir daí, o fenômeno Chico Xavier começou a se espalhar por todo o nosso país. A televisão, os jornais, todos queriam saber quem era esse médium de Pedro Leopoldo, que começou a receber outras mensagens, a publicar outros livros, e rapidamente as romarias começaram a ir a Pedro Leopoldo para poder visitá-lo. No ano de 1956, conforme nós dissemos, ele mudou-se para Uberaba, e ali, novamente, as romarias começaram a visitá-lo, e ele começa o que ficou conhecido como as cartas consoladoras. Mensagens de parentes que já haviam desencarnado. Pais que escreviam aos seus filhos. Filhos que escreviam aos pais. Maridos às esposas. Esposas aos maridos. Alguém que queria trazer uma mensagem de orientação, de consolo, dizendo a respeito da vida depois da morte. A mediunidade de Chico Xavier é extraordinária, legou ao nosso movimento espírita mais de 400 obras, falando de ciência, de filosofia e de religião. E aliado a este contexto, nós temos também o Chico Amor Xavier, esse homem dedicado à prática da caridade, onde ele se doava muito mais do que coisas materiais, se oferecia, envolvia a todos com a sua ternura, com seu acendrado amor, deixando para todos nós exemplos, demonstrando que realmente nós conseguimos vivenciar todo este manancial de amor que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. E por muitas dessas histórias que hoje nós estamos aqui relembrando, já serem bem conhecidas, hoje nós gostaríamos de compartilhar uma história da vida de Chico que é menos conhecida. É também divulgada por alguns, mas é uma história que toca profundamente o nosso coração, relacionada com a mediunidade e amor de Chico Xavier. Narra Divaldo Franco, em uma de suas palestras, que ele se encontrava numa das capitais do nosso país. Logo depois da sua conferência, uma fila de pessoas veio buscar autógrafos, e nessa fila havia um casal. Eles estavam de braços dados, e a senhora estava chorando por demais. Ela aproximou-se do orador baiano, tanto quanto comovida, e disse-lhe: Divaldo, você teria alguns minutos para poder nos escutar? Ele percebeu que se tratava de algo muito grave, então ele levantou-se da cadeira em que estava sentado e disse para ela: pois não, estou a ouvidos. Ela então suspirou profundamente, buscando forças, e começou a contar a sua história.
essa história que vamos compartilhar. Eu e meu marido já estamos casados há muitos anos. Nós vivíamos numa cidade do interior deste nosso estado. Tínhamos uma vida relativamente muito bem. Somos uma família de posses. Meu marido trabalha numa multinacional. Na época em que nós morávamos no interior, ele precisava vir muito à capital, viajar ao exterior, e muitas vezes eu ficava sozinha com os nossos filhos. Nós somos pais de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Na época desses acontecimentos, a nossa filha, a mais nova, chamada Bebete, contava com seus 5 anos de idade. Muito apegada ao pai, ela sempre chorava quando ele viajava. Às vezes ficava alguns dias fora de casa. E um dia ele se aproximou de mim e me disse: "O que você acha de nós mudarmos para a capital? Porque morando na capital a vida fica mais fácil. Quando viajar para o exterior, voltarei em breve, ficaremos mais juntos. O que você acha?" Eu disse para ele: "Onde estiver a nossa família feliz, eu estarei. Se você acha que será melhor mudarmos para a capital, vamos mudar." E nós nos mudamos, então, para essa capital. Meu marido comprou uma bela mansão, onde nós vivemos, e tudo estava indo muito bem. Realmente, agora, ele mais presente conosco, porque trabalhando na multinacional, aqui na capital, ele sempre voltava para casa, estava com os nossos filhos. Bebete ficou muito feliz. Mas um dia à noite ele me chamou para conversar. Disse que era algo muito sério. Eu assentei-me de frente a ele e ele começou o discurso me dizendo: "Você sabe o quanto eu te amo, mas estou enfrentando uma grande problemática. Estou sendo assediado por uma outra mulher e acho que vou ficar louco. Não estou mais suportando esta tentação. E eu acho que, como é apenas uma aventura, o que está me chamando a vivenciar, não se assuste, mas eu queria te pedir. Eu queria te pedir para deixar eu viver essa aventura, porque eu sei que vai passar. E logo, logo, nós estaremos em uma família novamente." Eu não podia supor que meu marido estava fazendo uma proposta daquela para mim. Eu disse: "Mas eu não estou entendendo o que você quer. O que eu quero exatamente é ficar nos finais de semana com ela e durante a semana ficar com a nossa família. Eu te proponho você não contar nada para os nossos filhos, porque como é uma aventura e vai passar, logo, logo eu estarei em casa de novo. O que você acha?" Eu disse para ele: "Eu não tenho que achar nada. A decisão é sua. Porque sentimentos nós não cobramos, sentimentos nós oferecemos, só podemos dar aquilo que temos. Então você aceita? Eu não tenho que aceitar nada, conforme eu te disse. O que eu te falo é que se você for viver essa aventura, nós interrompemos aqui o nosso relacionamento. Você continua pai dos nossos filhos, mas não somos mais marido e mulher. A partir de hoje, você dorme em outro quarto na nossa casa." Ele relutou um pouco, queria permanecer comigo no mesmo quarto, mas decidimos então. Ele decidiu, na verdade, que queria viver a sua aventura. Eu nunca quis saber quem era. Ele, então, final de semana, ia ficar com a amante e durante a semana vinha ficar conosco. Logicamente que eu e ele começamos, então, a nos afastar cada vez mais. Os nossos filhos desconfiaram um pouco, principalmente os meninos mais velhos, Bebete nem tanto, mas era aquela situação constrangedora. Depois de alguns meses, ele olhou para mim e disse assim: "Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero ficar durante a semana com ela e finais de semana com vocês. O que você acha? A vida é sua, você decide o que quiser." E ele fez exatamente do jeito que queria. Somente que nos finais de semana, muitas vezes ele não vinha.
e ficou mais de 15 dias sem vir nos visitar. Passado uns 20 dias sem a sua presença na nossa casa, eu me lembro como se fosse hoje. Era um domingo, ele tinha a chave da casa, mas chamou na campainha. Quando eu atendi, era ele. Bebete veio correndo, pulou nos braços do pai, chorando. Diz, papai, mas o senhor não volta mais para casa? Ele então abraçou a nossa filha e disse, Bebete, papai está trabalhando muito. Carregando a filha no colo, ele se assentou na sala, eu fiquei de pé assistindo aquela cena. E conversa vai, conversa vem, ele brincou um pouco com a nossa filha Bebete. De repente, ela estava sentada no colo dele. Ele disse assim para ela, Bebete, se algum dia você souber que o papai fez alguma coisa de errado e não puder me perdoar, pelo menos você me desculpa. Como ele podia falar a respeito de perdão e desculpa com uma criança de 5 anos de idade? Mas, para minha surpresa, Bebete desceu do colo do pai, colocou a mão na cintura e disse, eu te perdoo, papai, e também te desculpo, se o Senhor voltar para casa. Ele começou a chorar. Eu também fiquei muito emocionada. Então ele levantou-se do sofá, despediu de nós e foi embora. Naquele mesmo domingo, pela madrugada, eu acordei à noite com um barulho estranho na porta. Nossos filhos já estavam dormindo. Quando eu fui ver, era ele. Estava com as malas todas. E me perguntou, você me aceita de volta? Eu disse, a minha casa é a sua casa. Você pode estar de volta, mas como pai dos nossos filhos, não como o meu marido. E ele voltou. Voltou para casa, disse que havia finalizado o seu relacionamento. Agora estava mais presente. Vinha almoçar em casa. Às vezes chegava a hora do café. Trazia flores. Às vezes me galanteava. E eu sempre o amei. Sempre o amei. E o amor sempre vence tudo. Resolvi dar-lhe uma segunda chance. Nós reatamos o nosso casamento. Bebete estava muito feliz, nossos filhos também. A nossa família se fortaleceu naqueles dias por vindouros. Mas foi numa tarde em que eu e meu marido estávamos tomando café, quando a babá chegou desesperada. Patroa, patroa, Bebete não está na escola. Mas como não está na escola? Só tem autorização a escola para entregar a você, a babá, ou a nós, que somos os pais? Não sei, patroa. Mas diz a diretora da escola que tem um bilhete assinado pelo patrão. Eu e meu marido fomos correndo à escola. Lá chegando, a diretora nos chamou no seu gabinete, abriu a gaveta, tirou o papel, e quando nos mostrou, era a assinatura do meu marido. Exatamente igual. Nós então dissemos, mas quem será? Nossa filha foi sequestrada? O que será que aconteceu? Nós procuramos a polícia e as investigações começaram. Como somos uma família de posses, nós fomos à televisão e dissemos, pagamos quanto pedirem. Peçam e nós pagaremos pela nossa filha de volta. E o senhor não pode imaginar, contava a mãe para Divaldo, o senhor não pode imaginar o que é para o coração de uma mãe esperar notícias que não chegam. Eu me assentei no sofá ao lado do telefone fixo, esperando ele tocar. E não tocava. Um dia, 2 dias, 3 dias. O telefone não anunciava absolutamente nada. No 4º dia, eu tive ataque cardíaco, em princípio de infarto. Precisei ser levada às pressas para o hospital. Fui então internada para ficar em observação. Meu marido ficou comigo. No 5º dia, ele recebeu um telefonema. Era o delegado de polícia. E ele dizia, nós não podemos afirmar absolutamente nada. Estamos em investigação. Mas nós precisamos que vocês, os pais, venham à delegacia
para juntos irmos ao IML, o Instituto Médico Legal. Algumas crianças, brincando no terreno baldio, encontraram um saco de lixo. Quando nós abrimos, nós encontramos o corpo de uma criança esquartejado a machadadas. Nós precisamos que alguém venha reconhecer. Quando meu marido me contou, eu disse: eu não tenho condições de ir. Vá você. E ele foi. Quando ele chegou no IML, entrou naquela sala fria e a gaveta se abriu. Quando ele olhou, era a nossa filha. Quem teria cometido um crime tão sórdido como aquele? Que fizeram com a nossa Bebete? Uma nuvem escura se abateu sobre o nosso lar. A minha vida não tinha qualquer sentido. Nós sepultamos a nossa pequenina e é claro que a polícia começou a investigar. O que teria acontecido? Muitas pessoas começaram a comentar a respeito do assunto. Os jornais noticiaram. E como então tínhamos condições, contratamos um detetive particular para que ele pudesse ajudar. Quando o detetive descobriu que o meu marido tinha tido uma amante, ele pediu o endereço e foi visitá-la juntamente com a polícia. Quando ele chegou no apartamento onde ela vivia, ela abriu a porta do apartamento sorrindo. Era uma psicopata. E ela confessou: fui eu quem matei. E mataria de novo. Porque eu não matei uma menina de 5 anos de idade. Eu matei a mulher que roubou o homem da minha vida. E ela foi presa imediatamente. O assunto foi um escândalo em nosso país. Todos os jornais comentaram a respeito daquele acontecimento, mas eu proibi os meus filhos, o meu marido, ligar a televisão, comprar jornais ou falar sobre aquele assunto dentro de casa. Eu não queria saber quem era. Eu só queria a morte. Não queria mais viver. Para quê? A minha vida não tinha sentido. A minha Bebete se foi. E é claro que ao meu marido eu culpei. Se não fosse a sua aventura, a nossa Bebete ainda estaria viva. E o senhor pode imaginar o que foi vivenciado dentro do nosso lar nos dias posteriores. Católicos que éramos, o padre veio nos visitar e o padre disse: minha filha, Deus quis que fosse assim. Eu olhei para o padre, estava deitada acamada. Eu apontei a porta do quarto da rua e disse: o senhor saia da minha casa, por favor. Deus quis que fosse assim. Então Deus pune a minha filha de 5 anos de idade por causa desse homem tresloucado que teve uma amante e ela mata a nossa filha. E o senhor diz que Deus quis que fosse assim. Esse não é o Deus que eu acredito, padre. Saia da minha casa. O pastor da nossa cidade, que também nos conhecia, embora soubesse que nós éramos católicos, veio nos visitar, dar as suas condolências, mas com o mesmo discurso, que Deus queria que fosse daquela forma. Eu também o expulsei de casa. Deixei de comer, portas e janelas fechadas no quarto. Eu queria que tudo aquilo passasse. Queria esquecer que tudo aquilo havia acontecido. Até que algumas semanas depois, eu recebi na minha casa uma visita de uma amiga que há muitos anos eu não via. Ela era espírita. E ela foi recebida em nossa casa. Recebíamos muitas visitas, a maioria curiosos, que queriam saber quando morreu, como foi, se já descobriram quem matou. Eram curiosos de toda sorte. O que me chamou a atenção é que essa amiga que veio, ela não me perguntou nada. Ela não conversou a respeito de Bebete. Ela não falou a respeito daquele acontecimento, muito antes, pelo contrário. Ela conversou sobre outros assuntos. Para o senhor ter uma ideia, ela me fez sorrir.
Depois da morte da minha filha, não tinha sorrido. Ela me levantou da cama, fomos à cozinha, tomamos café juntas. E eu estava um pouco melhor com a visita dela. Então, conversa vai, conversa vem, no café. Ela me perguntou: Você já ouviu falar de Chico Xavier? Eu já tinha escutado falar sobre ele. Os jornais sempre comentavam a respeito do médium que vivia em Uberaba. Eu disse: Já ouviu alguma coisa a respeito dele? Mas por que você está me perguntando isso? Porque Chico pode trazer a sua filha de volta. Mas a minha filha morreu, mas ninguém morre. Ela apenas se encontra no outro plano. Você sabe, eu tive um filho que morreu em um acidente de carro. E foi ele, Chico Xavier, que trouxe meu filho de volta. Peça ao seu marido para que te leve a Uberaba. Quem sabe você não recebe essa bênção? Quem sabe o Chico não traz notícias de Bebete? Uma esperança brotou dentro do meu coração. Eu senti algo que nunca havia sentido. Uma vontade enorme de ir até Uberaba. Então eu falei para o meu marido e ele prontamente decidiu me levar. Nós fomos para Uberaba. Era uma sexta-feira, como hoje. E quando nós chegamos por volta do meio-dia, o sol a pino, as filas estavam imensas, contornando o quarteirão. Nós entramos na fila, ficamos o dia todo ali em pé. Por volta das 5 horas da tarde, os portões da instituição se abriram. Era uma pequenina casa espírita. E então o grupo espírita da prece. As pessoas foram entrando, entrando, entrando. Quando chegou na minha vez, naquela época, distribuíam 40 fichas para pessoas que desejavam receber cartas consoladoras. As fichas já haviam sido distribuídas. E quando chegou a minha vez no portão, e aquele jovem que estava ali à porta me disse que as fichas tinham acabado, eu comecei a chorar. Entrei no desespero e disse: pelo amor de Deus, eu preciso de uma ficha. O meu caso é muito grave. E ele me disse: senhora, todos que estão na fila precisam de uma ficha. Como vamos saber quem é mais grave do que o outro? Por que a senhora não aproveita que está aqui e participa da nossa reunião? Eu resolvi ficar, a contragosto, porque eu queria uma ficha. Resolvi ficar. Quando eu entrei dentro do salão, já estava superlotado, não havia lugar para sentar. Eu me encostei na parede e fiquei aguardando. Por volta, mais ou menos às 18h30, 19 horas, um silêncio sepulcral. E eu vi no fundo do salão um homem franzino, de boina na cabeça, paletó surrado. Era Chico Xavier. Ele adentrava naquele corredor. As pessoas ficavam embevecidas. Um perfume se espalhava pelo ar. E então Chico assentou-se à mesa à frente, algumas outras pessoas em torno da mesa. E eu, com o coração descompassado, eu olhava para aquele homem e sentia ternura por ele. Quando olhei, de repente, eu vi que tinha um lugar para sentar. Já estava cansada de ficar em pé. Assentei-me. E quando eu olhei para a mulher que estava do meu lado, ela estava brincando muito nervosa na sua mão com uma ficha. Uma ficha era um tesouro? Eu olhei para ela e disse: a senhora conseguiu uma ficha? Ela disse: consegui. Dormi na fila para conseguir uma ficha. Estou aqui desde ontem. Eu sou uma mulher muito rica. Eu posso comprar a sua ficha. Eu lhe dou 10 milhões de cruzeiros. Era muito dinheiro naquela época. A mulher me olhou e me disse: e a senhora acha que o meu filho tem preço? O meu filho de 17 anos morreu num acidente automobilístico. Eu estou com meu coração destroçado. Eu vim aqui para ter uma mensagem dele e a senhora acha que eu vou vender a minha ficha? Então eu abaixei os meus olhos e disse para ela: a senhora que é feliz. Porque o seu filho de 17 anos
morreu num acidente automobilístico. E a minha filha, de 5 anos, que morreu a golpe de machadadas. Quando ela escutou, ela assustou-se. E ela pegou aquela ficha que trazia na sua mão, entrelaçou as suas mãos nas minhas e me disse: a minha ficha é sua. E a senhora não precisa me pagar nada por ela. Somente uma mãe para poder sentir o que eu estava sentindo. Eu comecei a chorar com aquela ficha na minha mão. As fichas eram numeradas. Chamava-se o número para ir até Chico Xavier. Não era nenhuma entrevista. Era apenas um contato com o médium, daqueles que tinham interesse de que pudesse receber alguma mensagem. Quando o meu número foi chamado, eu me levantei, fui até ele, e quando eu me aproximei, não tive forças para falar nada. Eu apenas chorava. Ajoelhei-me aos pés dele, beijei as suas mãos, ele beijou as minhas, e ele olhou-me nos meus olhos, sem nunca ter me visto, e disse-me: Bebete está aqui. Ela está pedindo para a senhora não chorar, porque ela está bem. Ela está com a avó dela. Quem sabe ela não escreve para a senhora hoje. O telefone toca de lá para cá. Naquele instante, Divaldo, continuou a mãe, o meu coração disparou. Como é que ele podia saber o apelido da minha filha? Como ela era chamada na intimidade da família? Ele nunca tinha nos visto. Eu assentei-me de novo no meu lugar, ao lado daquela senhora que me deu a ficha dela. E o Chico começou a escrever. Aquela parecia a maior noite da minha vida. Porque ele corria as mãos sobre o papel, pessoas liam o evangelho, comentavam. 1h da manhã, 2h, lá pelas 3h da madrugada, ele começou a ler as mensagens. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta mensagem. A quarta mensagem, Divaldo, vinha endereçada à mãe que me deu a ficha dela. E o filho dela dizia: mamãe, porque a senhora sentiu a dor de outra mãe, porque a senhora doou a sua ficha para alguém que estava sofrendo mais do que a senhora. Eu te escrevo. Eu te escrevo para poder te agradecer, mas também para te dizer que eu estou bem. O acidente de carro foi um motivo para que eu voltasse para casa. E o texto ia sendo dito. Aquela mãe, aquela mulher levantou-se, ficou de pé. E quando ela recebeu aquele calhamaço de papel, ela abraçou como se abraçasse o seu filho. Todos nós chorávamos. Ela sentou-se do meu lado, eu estava feliz por ela. E eu percebi naquele momento que não precisava de mensagem, que a mensagem daquela mulher havia reconfortado o meu coração. Mas a quinta mensagem era endereçada a mim e ao meu marido, nominalmente. Quando nós escutamos os nossos nomes, eu me levantei, o meu marido que estava lá no fundo veio do meu lado, ficamos de pé ao lado do Chico. E ele, Divaldo, ele leu essa mensagem que eu trago dentro da minha bolsa. Naquele momento, a mãe de Bebete abriu a bolsa, tirou os papéis todos amassados, pelo tempo, pela quantidade de leituras talvez que ela fez no transcorrer dos anos. Ela pegou aquelas folhas, endereçou para Divaldo e disse: veja, essa foi a mensagem que Bebete escreveu pelas mãos de Chico Xavier. À medida que Divaldo lia, as lágrimas vinham pelos seus olhos. A mensagem dizia mais ou menos o seguinte: mamãe e papai, vocês acham que eu estou sofrendo? Eu não sofri. Eu estou bem, papai e mamãe. Eu estou aqui no mundo espiritual, acolhida. Vocês querem saber como tudo aconteceu? Pois eu vou contar. Eu estava na escola. Quando acabou a aula, estava no pátio aguardando a babá vir me buscar. Quando um carro azul parou na porta da escola, uma mulher muito bonita saiu e gritou do portão, entregando um bilhete para o guarda.
Bebete, papai pediu que eu te buscasse. Eu vim correndo. Ela pegou na minha mão. Nós fomos para o carro. Ela me colocou no banco de trás, colocou o cinto de segurança, assentou-se no banco do motorista, ligou o carro, virou-se para trás e perguntou: Bebete, você gosta de chocolate? Eu disse: adoro. E você quer um? Eu quero. Então ela me deu um tablete de chocolate. Eu comecei a comer. E Bebete começa a descrever a morte. Eu comecei a comer e dormi. Dormi um sono profundo. Quando eu acordei, eu estava numa sala toda branca, muito clara, uma luz acesa sobre mim, e ao meu lado estava a vovó. Eu fiquei assustada. Disse: vovó, mas a senhora já morreu. E ela disse: Bebete, você também. Mas ninguém morre, minha neta. Nós estamos vivas. Embora eu estivesse com a vovó, eu chorei muito. Abracei-a. Quantas saudades eu tenho e tinha de papai e mamãe. Não sei quanto tempo passou. Só sei que um dia a vovó disse assim: você quer ir lá na terra visitar o papai e a mamãe? Era tudo que eu queria. Então a vovó me trouxe e nós viemos visitar a casa de vocês. Quando chegamos lá em casa, estava um silêncio. E eu achei super legal, porque eu via todo mundo e ninguém me via, estava invisível. Fui andando pelos corredores da casa. Quando entrei no meu quarto, a senhora mamãe estava deitada sobre a minha cama, abraçada no meu edredom, chorando. A senhora estava tão desesperada. Eu me aproximei, passei a mão nos seus cabelos e abracei. Mas a senhora não sentia a minha presença. O papai estava debruçado na escrivaninha que eu tinha no meu quarto. A gaveta estava aberta e havia uma machadinha dentro da gaveta. E o papai pensava assim: eu vou cortar as mãos daquela mulher. Ela vai sofrer o que fez a minha filha sofrer. Eu vou para a cadeia, mas ela vai pagar pelo que fez com a minha filha. Ah, papai. Ah, mamãe. Eu queria lhes pedir uma coisa. Vocês se lembram? Você se lembra, papai, daquele domingo que o senhor esteve lá em casa, depois de muito tempo, ficar sem ir nos visitar? Me pegou no colo, colocou-me assentada ao seu lado, ali no sofá, e me disse assim: Bebete, se algum dia você souber alguma coisa que o papai fez de errado e não puder me perdoar, pelo menos me desculpe, pois é isso que eu quero lhes pedir. Ah, papai e mamãe, essa senhora não sabe o que fazia. Ela está doente, está deslocada. Precisamos ter compaixão dela. Se não podem perdoar, pelo menos desculpem, porque ela não sabe o que estava fazendo. E a carta que Bebete escreve aos pais é longa, com uma riqueza de detalhes que jamais Chico Xavier poderia saber. No final, estava escrito Elizabeth, Bebete, entre parênteses. Quando Divaldo acabou de ler aquela mensagem, muito emocionado, ele olhou para os pais. A mãe continuava chorando, amparada pelo marido. E Divaldo viu, ao lado daquela senhora, uma menina de 5 anos de idade. Os cabelos encaracolados, a pele branquinha, os olhos azuis. E ela disse: meu nome é Bebete, Divaldo. Diga à minha mãe que eu estou aqui. Descreva-me para ela saber que sou eu. Divaldo foi descrevendo. A senhora ficou mais emocionada. Então Bebete disse: sabe por que a mamãe está assim? Porque ela está chorando tanto hoje? Porque se eu estivesse viva, encarnada, hoje era o meu aniversário. Então, já que hoje é meu aniversário, e ela traz viva essa lembrança, eu quero lhe pedir um presente. Diga a ela que eu quero um presente
se eu posso pedir. Divaldo transmitiu a mensagem. A senhora parou de chorar, achou muito estranho e perguntou presente. Mas que presente a minha filha quer? A sua filha, disse Divaldo, pede um único presente. Ela gostaria que a senhora e o seu marido perdoassem a mulher que trouxe tanto sofrimento para todos vocês. É o elo que ainda está vinculando todos vocês. Os elos de ódio, de rancor e de mágoa. Naquele momento, a mãe de Bebete olhou para Divaldo e lhe disse: perdoar? Jamais. Eu não sei e nem quero saber quem é essa mulher. Mas se um dia eu cruzar os meus caminhos com dela, eu sou capaz de matá-la. E virou as costas e sumiu no meio da multidão. Divaldo não teve tempo de dizer nada. Aquela mulher se foi acompanhada do seu marido. E Divaldo ali, na noite de autógrafo, depois da sua palestra, continuou atendendo as pessoas, prosseguiu o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. Trouxe a mensagem, o direito do outro de escutar e fazer o que desejar. Aproximadamente 6 meses depois desse encontro com Divaldo Franco, Divaldo encontrava-se em Salvador, na Mansão do Caminho, instituição que fundou, quando recebeu um telefonema. A secretária da instituição aproximou de Divaldo e disse: Divaldo, está ao telefone a mãe de Bebete. Ela está pedindo para falar com o senhor. Pode aceitar a ligação? Ele disse perfeitamente. Era uma segunda-feira. Quando ele atendeu o telefone, a voz da senhora estava bastante emocionada do outro lado da linha. Ela disse: Divaldo, o senhor me desculpe de estar te telefonando. Já passaram 6 meses do nosso encontro. E desde aquele dia, eu tenho pensado muito no presente que a minha filha me solicitou, especialmente a mim. Eu sou espírita. Hoje os meus conceitos são outros em relação à vida. E realmente meditando eu percebi que precisava fazer algo. Então entrei com um pedido junto aos meus advogados para que eles pudessem solicitar ao juiz a permissão para eu visitar a assassina da minha filha. Eu queria encontrá-la na prisão. E eles conseguiram a permissão. Então estou ligando para o Senhor, porque ontem, domingo, eu fui à prisão para poder visitá-la. O Senhor não sabe como foi difícil para mim. Fui pela manhã, fui sozinha, não quis que meu marido me acompanhasse. Quando eu saí de casa, as minhas pernas estavam trêmulas, o meu coração descompassado. Era como se na tela da minha memória eu pudesse me recordar de tudo o que havia acontecido há anos atrás. E à medida que eu dirigia pelas ruas da cidade e ia me aproximando do presídio, as emoções afloravam dentro do meu coração. Quando eu estacionei, um guarda veio me receber, e então nós fomos andando pelos corredores frios da penitenciária. Até que, de repente, ele apontou uma porta de ferro que estava fechada e disse aí dentro: ela está te esperando. Quando eu peguei na maçaneta fria e abri, quando a porta se abriu, eu vi. Era uma mesa comprida, a sala muito grande, e ela estava sentada lá na ponta. Eu entrei e fechei a porta. E quando eu fui me aproximando dela, eu fui tomada de pavor. Porque era uma amiga. Era uma amiga que frequentava a minha casa. Era uma amiga que muitas vezes eu dizia a ela: o meu marido tem uma amante. E ela dizia: isso vai passar. Quem sabe um dia ele não volta para casa. Foi uma amiga de Valdo.
que matou a minha filha. E quando eu a vi, ela se assustou. Parecia que ela não sabia que era eu que ia visitá-la. Eu então fui me chegando cada vez mais, abri a minha bolsa e ela deu um grito. Pelo amor de Deus, não me mate. Eu disse, mas eu não vim aqui para te matar. Muito antes, pelo contrário. Eu vim aqui te trazer a mensagem da vida. E eu tirei de dentro da minha bolsa o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho, a mensagem xerocada da minha filha Bebete. Eu entreguei para ela e disse que faça tão bem a você quanto fez a mim. E naquele instante eu a abracei e a perdoei do fundo do meu coração. Eu saí dali aliviada. E eu estou ligando para o Senhor para poder te agradecer por ter sido esse intermediário, mais uma vez, a minha filha, que do outro lado da vida tem conseguido ainda nos auxiliar nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. Naquela noite de segunda-feira, Bebete escreveu pelas mãos de Edivaldo Franco, agradecendo a sua mãe pelo que havia feito. Ah, meus amigos, este era o médium Chico Xavier. O homem que balsamizou dores. O homem que trouxe esperança para aqueles que estavam desesperançados. Que trouxe vida àqueles que estavam tidos como mortos. Quantas famílias abençoadas. Quantos de nós já fomos iluminados, encorajados pelas mensagens trazidas por Francisco Cândido Xavier nas suas inúmeras obras. E este homem, que deixou um rastro de luz, ainda permanece no trabalho, vinculados a tantas casas espíritas, como a essa, a Fraternidade Espírita Irmão Chico, que comemora 10 anos neste dia, 10 anos de trabalho, 10 anos de divulgação, de fortalecimento a tantos corações. Chico Xavier, ele pôde ser um marco no movimento espírita. Tornou-se o mineiro do século XX, não por causa da sua mediunidade, mas por causa das suas atitudes pautadas no bem. Eu quero morrer num dia que o Brasil estiver feliz. E naquele recuado 30 de junho de 2002, por volta das 19h30, eis que Chico Xavier, acamado, muito doente, 92 anos de idade, chamou o filho Eurípides, filho adotivo, e lhe perguntou, meu filho, o Brasil ganhou? Ganhou, pai. O Brasil ganhou. Chico juntou as suas duas mãos na cama e disse, Pai nosso que estais nos céus. E não morreu, se libertou. Eis que a borboleta saiu do casulo a alçar voos mais altos. A sua morte foi uma grande comoção para o nosso país, embora o Brasil estivesse em festa com o pentacampeonato do Brasil. Mas todos também puderam sentir a ausência do Chico, a ausência física. Milhares de pessoas foram ao Uberaba para dar o último adeus. E segundo consta, pelos anais espirituais, a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Edivaldo Franco, pôde relatar que naquele dia, 30 de junho de 2002, Uberaba estava em festa espiritual, porque um ser sublime descia às terras mineiras para poder receber o discípulo amado que voltava aos braços do amor. Era Jesus,
que vinha acolher Chico Xavier, que retornava à pátria espiritual. Merecidamente, esse homem, o cisco de Deus, que legou tantos exemplos, foi acolhido pelo Mestre dos Mestres. Então, nessa noite de comemorações, nessa noite de aniversário, nada melhor do que nos recordar do irmão Chico, do cisco, que pôde ser, na verdade, um gigante, uma alma iluminada, que nos deixou tantos exemplos. Que ele, onde estiver, possa receber o nosso carinho, as nossas vibrações amorosas, a nossa gratidão, e que essa casa, a Fraternidade Espírita Irmão Chico, receba as nossas felicitações a todos os dirigentes, tarefeiros, frequentadores, que Jesus possa os abençoar, os fortalecer, a fim de que o trabalho continue. Porque onde um ou dois estiverem reunidos no nome de Jesus, ele ali também estará. A nossa gratidão pelo carinho, pela oportunidade e pela acolhida. E esperamos em breve podermos nos reencontrar, se não por aqui, presencialmente, se Deus assim o permitir. Uma boa noite para todos nós. A Vívia vai cantar uma canção, Ellen. Eu gostaria que depois você fizesse a prece final para nós. Gratidão. Vai, siga o brilho das estrelas, olhe para o firmamento, veja Deus quanta beleza. Vai, não desista, siga adiante, não deixe que a tristeza se aproxime de você. Jesus está no leme, ora ele chega, renova os sentimentos, não perca a coragem, não durma, fique atento, Jesus está no leme, ora e confia, ilumina os pensamentos, avança para o alto, não tema, siga em frente, Jesus está no leme, Jesus está no leme, Jesus está no leme, Jesus está no leme, Jesus está no leme. Vem, Jesus, vem, divino amigo,
Vem, médico das nossas almas, estender sobre os nossos corações teu manto de luz. Tu que estás no leme da nossa vida, tu que estás no leme deste planeta que te foi confiado pelas mãos do Criador. Nós confiamos em ti. Sabemos das nossas necessidades, das nossas iniquidades, das nossas imperfeições. Vem, Senhor, vem rebrilhar mais com a luz do teu santo evangelho, para aplacar a nossa escuridão, para nos conduzir pela estrada real, retirando-nos do pântano em que nos encontramos. Vem, Senhor, reflorir os nossos caminhos. Vem perfumar os nossos corações. Vem espalhar a tua paz, para que paulatinamente nós consigamos construir um mundo melhor. Vem, Senhor, sustentar os nossos melhores objetivos. Vem erigir a nossa casa, ajudando-nos que ela tenha base segura sobre a rocha, para que não derrua. Ó Senhor, nessa noite de tantas bênçãos direcionadas ao nosso coração, só nos resta a te agradecer. A misericórdia, o amor, a bondade. Agradecer por termos tido essa oportunidade do encontro virtual nas comemorações dos 10 anos dessa instituição. Desejosos que as vibrações aqui emanadas possam fortalecer a todos os lares aqui representados, a todos os tarefeiros da Fraternidade Espírita Irmão Chico, da primeira até a última hora. Que todos nós, Senhor, possamos receber de acordo com a nossa necessidade para o nosso fortalecimento. Sê conosco, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão.